Fala galera, boa tarde, Walter Pensador TK, ou se você está me assistindo na Koch TV, TK, dinheiro grátis, política e games, que para quem não sabe, a Koch TV é uma concorrente do YouTube, tá vindo recentemente, que você ganha pelos seus likes, pelos seus comentários, postar vídeos. É uma comunidade descentralizada, quer dizer, eu não sei se é descentralizada, mas é uma comunidade nova aí que estão fazendo com criptomoeda. Então eu aconselho, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, o link vai estar na descrição, e o meu canal é esse aí, TK, dinheiro grátis, política e games. Lá eu agrupei tudo que eu também tenho aqui no YouTube, o Trocado Online, mas eu vou deixar de lado aqui no YouTube e passar para lá. Mas enfim, vamos ao assunto do vídeo, que é o que? O esquerdista em potencial, todo esquerdista, ele é uma pessoa mau caráter que quer matar os seus adversários, principalmente os que ele chama de fascistas. E você pode estar pensando, mas Walter, isso aí é um estereótipo estúpido, é uma generalização, como é que pode? Eu conheço fulano de tal que tem visões de esquerda e não pensa dessa forma e tal. Bom, seria realmente um grande estereótipo, bem mau caráter da minha parte, se eu estivesse realmente dizendo que toda pessoa de esquerda ela é desse jeito. Toda pessoa de esquerda é mau caráter, que querem matar seus inimigos. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que todo esquerdista é assim. Porque o esquerdista é aquele de esquerda, não é aquela... Não estou me utilizando de jargão, simplesmente dizer, não, o esquerda extremista. Não é simplesmente isso. É aquele de esquerda que realmente compreende o que eles acreditam, e ele apoia, inclusive até as últimas implicações, isso porque ele ficou imerso no tal do espírito revolucionário. O que é o espírito revolucionário? Que você tem a diferença entre o conservador e o revolucionário. O conservador, como eu sou, é aquela pessoa que você quer resolver as coisas gradualmente, com coisas provadas que funcionam com um mínimo ou zero sacrifícios de inocentes. Porque a gente preza por valores, a gente preza por conservar aquilo que funciona. Família, as instituições, a religiões saudáveis, claro. Então o conservador pensa dessa forma. Já o revolucionário, ele tem um plano de mundo ideal, um plano assim que é realmente revolucionário. Ele quer mudar a realidade, ele não se adequa à realidade. Enquanto o conservador trabalha com a realidade, o revolucionário ele trabalha fora da realidade. Ele tem a realidade própria dele, a ideologia, geralmente uma coisa fantasiosa, ideal, que ele quer aplicar a todo custo, e para isso ele vai querer destruir os fundamentos da realidade. A comparação que o pessoal mais gosta de fazer para comparar o conservador com o revolucionário é que se você tiver uma casa que está em ruínas, o conservador vai procurar ao máximo tentar aproveitar os elementos da casa que funcionam e construir o resto, enquanto o revolucionário vai dizer, quer saber, essa casa não presta, derruba tudo até o pó, constrói uma completamente nova. Essa é uma diferença essencial do conservador para o revolucionário. Então o que isso tem a ver com o fato de esquerdista ser mau caráter, de ele querer derrotar seus inimigos? Bom, a rede revolucionária da esquerda é a rede que vem do marxismo de Marx, obviamente. E o marxismo, ele essencialmente, ele é idealista, certo? Ele tem uma visão de mundo concebida na ideologia, na fantasia de um mundo igual, de um mundo melhor. E essa visão envolve você combater fundamentos da realidade que ele chama o capital, que seria o fundamento do capitalismo, os burgueses que controlariam os meios de produção. E aí, no caso, esses burgueses malvadores estariam contendo todos os meios de produção, não dando a paz aos trabalhadores, e dominam o mundo. É basicamente isso que ele pensa. Aí, como o marxismo ele é uma dialética materialista, dialética porque ele trabalha com a dialética do Hegel, onde você tem uma tese e uma antítese, e eles dois formam uma síntese, que são dois elementos que se confrontam, e aí o vencedor deles forma a síntese e depois se casa com outra tese e aí forma novamente uma nova síntese. É mais ou menos por aí. É como se duas forças opostas se confrontam, uma vence e depois se confronta com outra, e assim por diante. Ele acredita que isso historicamente acontece no decorrer da humanidade. E o materialismo, porque o Marx essencialmente ele era ateísta, apesar de que a Paula Marisa fez um vídeo excelente onde mostraria que na verdade o Marx era satanista, mas
As ideias básicas de Marx são baseadas no materialismo, que é essencialmente ateu. O materialismo é o dogma que pega muitos cientistas por aí que fazem ciência dessa forma dogmática, aonde só a matéria é o que importa. Você, por exemplo, na ciência, você não vai conceber o sobrenatural de forma nenhuma. E antes que você me diga, Walter, mas como é que você vai verificar Deus? Como é que você vai verificar o Espírito? De fato, não verifica. Mas não é porque não existe, ou é porque isso não é algo correto, enfim, não é uma verdade. É porque simplesmente não está no escopo da ciência. A ciência ela é empírica, ela vai mexer no que é material. Não é a mesma coisa de ser materialista. Materialista é quando você acha que o mundo se resume à matéria. E aí você pega o dogma, enfia na ciência, e aí você tem uma ciência enviesada. Como também se você tem o dogma do teísmo, que eu acredito que Deus existe, acredito no sobrenatural, você ir na ciência e usar desse dogma, você vai querer puxar para que a ciência corrobore para a existência de Deus. Eu pessoalmente acredito sim, a ciência corrobora para a existência de Deus, mas a postura honesta do cientista é o agnosticismo, que é você, como cientista, claro, né? É de você conceber que a ciência ela se limita ao material e quando você é perguntado, por exemplo, sobre uma pergunta espiritual, Deus existe, Deus não existe, a ciência diz eu não sei. A ciência não pode dizer nem que existe e nem que não existe. Pode ser usada pelos dois grupos para provar os seus pontos, mas essencialmente não pode responder essa pergunta. Enfim, voltando ao marxismo, a dialética materialista, ela acredita nesse confronto de teses e antíteses no mundo ao redor da história, e a que ele falava que atualmente estaria acontecendo seria o burguesia versus o proletariado, né? Burguesia, os donos do mundo, as elites que controlam o capital, e o proletário, que é o trabalhador, o pobrezinho sofrido que está lá sendo explorado pelo burguês, né? E daí viria o comunismo seria o resultado desse confronto, e essa era a tendência para os proletários. Mas Marx estava totalmente errado. A única revolução comunista, a princípio, lá na União Soviética, falhou miseravelmente. Houve outras regiões do mundo, nenhuma funcionou. Todas elas levaram à ditadura, ao caos, à morte e ao totalitarismo, obviamente. Então, foi uma grande falha. Marx errou completamente na sua previsão. E a essência disso aí é você acreditar em vilões. Então, o espírito revolucionário que quer mudar essa realidade que eles pensam, aonde tem um burguês malvadão lá, oprimindo os trabalhadores, vai nutrir ódio de uma classe mais elevada que eles. Uma classe muitas vezes fantasiosa, que não existe, como o Marx falou. Inclusive, o próprio Marx não era proletário. Os caras que fizeram a Revolução Russa, o Lenin, Trotsky, os caras não eram proletários coisa nenhuma, eram intelectuais. Você vê só como a tese deles é distorcida. Mas o ponto é, as pessoas que entendem o espírito revolucionário comunista, marxista, que faz a cabeça de todos esses que são esquerdistas, são pessoas que essencialmente possuem um ódio enorme pela classe que eles chamam de burgueses, os capitalistas, os porcos capitalistas, que aí hoje você tem o quê? Os fascistas, os nazistas, os homofóbicos, só faz mudar os termos, mas na prática eles estão falando das mesmas pessoas. Então, essa cultura verdadeiramente nutre o ódio. Por nutrir verdadeiramente o ódio, essas pessoas são naturalmente violentas a esse grupo antagônico. Não só por discordância, mas porque eles acreditam que de fato este grupo antagônico, no caso os burgueses, os capitalistas, o pessoal de direita, os bolsonaristas, por aí vai, são pessoas malvadas, são pessoas que estão atrapalhando a revolução e são pessoas que querem destruir o mundo, principalmente com essa ótica ambientalista que você vê hoje. Você vê como as várias militâncias se resumem a isso, é um ódio de uma classe sobre a outra, sempre a mesma dialética. Você tem o burguês e o proletário, você tem feministas, mulheres e os homens, você tem os negros e os brancos, você tem homossexuais e heteros, por aí vai, sempre a mesma dialética dessa forma. Então eles nutrem esse ódio e acreditam que estão do lado bom. Você vê claramente quando o Felipe Neto chega lá e fala: o bem venceu, somos homens de bem, pessoas de bem. Eles são os que zombam do nosso tempo cidadão de bem, que nada mais é apenas, não é que o cidadão de bem é um cara bonzinho, iluminado, mas sim é um cara que decide não roubar. O cidadão de bem simplesmente é essa a definição, mas para eles o bem são eles que estão fazendo a revolução igualitária, boazinha, justa dos trabalhadores, cada um com sua versão.
Então, eles têm a noção de que eles são os bonzinhos, nós somos os malvadões, e nutrem esse ódio grande. E por causa do pensamento revolucionário, aonde eles têm que destruir as estruturas da realidade, vem uma outra realidade que vem também do materialismo. Uma vez que você tem um fim, o fim é a revolução. É a revolução onde vai ser tudo justo, tudo igual, os trabalhadores bonzinhos vão ganhar dinheiro, os pobres opressores malvadões vão ser destruídos porque eles são malvadões, porque eles são malvados. Então vem a consequência dos fins, justificam os meios. E daí vem o grande celeuma do espírito revolucionário. Não interessa o que precisar ser feito. Pode ser mentir, pode ser roubar, pode ser matar, pode ser escravizar, não interessa. O fim a que se destina, que é o mundo perfeito, o mundo ideal do comunismo, seja lá qual for, várias vertentes de comunismo, socialismo que o pessoal imagina por aí, sempre será desta forma. Aí você vai ter gente passando pano para Lenin, como teve aquela mulher lá do pessoal, não me lembro qual foi o nome da criatura, e vários outros desses povos da mídia, passando pano para Lenin, para Stalin, até vi recentemente menina falando, passando pano para o ditador da Coreia do Norte, dizendo como se muitas dessas coisas que o pessoal fala contra ele é fantasia que fazem para favorecer a Coreia do Sul, Estados Unidos, aquela velha coisa. Então essas pessoas vão passar pano para os verdadeiros malvados, que são aqueles que são ditadores, aqueles que buscam tirar a liberdade das pessoas com a desculpa de um mundo melhor, nutrem ódio naturalmente por uma classe que eles julgam malvada, se julgam os bonzinhos. Então o que resta? Eles querem eliminar seus adversários. E aí surgem adélios da vida, que vão lá pensar que são os donos da razão, os arautos da verdade, e vão lá tentar matar o nosso presidente Bolsonaro, que na época era só presidenciável. Percebe? Toda pessoa que emerge nessa ideologia perversa, assassina, maldita, inevitavelmente vai pensar assim. É por isso que eu digo sem medo de errar que todo esquerdista, ou ele nutre sentimentos de ódio e raiva pelos seus adversários a ponto de querer prejudicá-los ou até matá-los, ou ele vai nutrir. Ele pode não manifestar, mas ele vai fazer. Isso, de novo, não tem nada a ver com todos de esquerda. Pensam assim, não, porque tem níveis de esquerda. Existem pessoas de esquerda que veem um discurso que é aparentemente bonito, oh meu Deus, mundo igual, ambientalismo, vamos salvar as tartarugas marinhas. Essas pessoas são pessoas que são iludidas pelo discurso bonito. Elas não são os esquerdistas, elas não são as pessoas que exigem matar seus adversários. Inclusive, se você perguntar para elas, elas vão se ofender com razão, porque elas não pensam assim. Então, muito cuidado. Se você realmente pensar que todas as esquerdas são assim, aí é um erro brutal, é um estereótipo injusto. Mas esquerdista, aquele que realmente está imerso no mundo da revolução, aqueles que têm um pensamento revolucionário, que pensam em fins justificam os meios, passam pano para ditadores, essas pessoas, essencialmente, não existe diálogo com elas. Essas pessoas, elas mesmas fecham os canais de diálogo, não é nem a gente. Muitos de nós somos estúpidos tentar falar com elas. Mas lembre-se, por exemplo, do que aquele cara, esse é até o nome do cara do PCdoB que falou que quebrar os conservadores numa boa cova, e esses vários outros que eu já citei por aí. Essas pessoas, elas querem sim matar você. Quando tiver a chance, tiver o poder, elas vão fazer exatamente isso, de uma forma ou de outra. Então é isso que eu penso. Tomem muito cuidado. Se vocês estiverem com pensamento revolucionário em suas cabeças, revolucionário, né, achando que as coisas tem que se resolver bruscamente e sair destruindo tudo, inclusive na direita, às vezes tem algumas pessoas que têm um lado assim, como chamam, reacionário, né, que acham que tem que resolver tudo bruscamente. Não é assim que funciona a realidade, é um modo perigoso, é um modo que pode levar você a ter ideologias erradas. Não pense dessa forma, reveja, procure achar as coisas que são mais importantes, conservá-las, porque o pensamento conservador com certeza é um pensamento que vai trazer prosperidade a longo prazo, com mínimo, se não zero, de vítimas inocentes. É como eu acredito. Então é isso. Desculpa o vídeo longo aí, apesar de ser falado. Curta, compartilhe, se inscreve no canal e lembre-se que a verdade é uma só. Valeu!